Seja muito bem-vindo ao Scale, o podcast para empreendedores que desejam crescer as suas operações cada vez mais. O tema hoje é Revenue Ops, ou seja, o que você precisa fazer para ter uma operação cada vez mais lucrativa com as melhores ferramentas desse nosso mundo do agora dos negócios. Meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth da Startse e hoje eu estou com meu grande amigo Fernando Vitti, que é CEO e fundador da NextForce, uma das operações mais relevantes de RevOps no mundo. Tudo bem, Vitti? E aí? Tudo ótimo, cara. Super prazer estar aqui e vamos pra cima. Vambora. Cara, explica pra nós aí, muita gente que tá assistindo agora o podcast não sabe muito bem o que é RevOps, não tem ideia do que a gente tá falando. O que a sua empresa faz, afinal? Cara, antes de explicar o que a NextForce faz, embora as pessoas não saibam o que é RevOps, elas já sentiram a dor de não ter RevOps. Quem tá ouvindo, para e pensa. Quantas vezes você chegou numa reunião ali com as diferentes áreas do seu negócio, marketing, venda, CS, e os números não batiam? O marketing chegava com o indicador lá, número de leads aumentou. Aí o vendedor falava, puto, o head de vendas, cara, não aumentou, caiu o número de leads. Então, na prática, Revenue Operations prega o quê? Que você vai unificar áreas que operavam de forma separada, marketing, vendas, customer success, finanças. Você vai centralizar e unificar os processos delas, as ferramentas de arquitetura de dados. Isso é RevOps. O que a NextForce faz é RevOps as a Service. Em vez de você contratar um time para fazer isso dentro de casa, que envolveria uma pancada de pessoas diferentes, a gente criou um modelo de assinatura que te dá essa estrutura de times inteiras para não só implementar a metodologia, mas administrar isso e manter rodando bonitinho depois. Então é como você contratar alguém para fazer um prédio. Vai ter arquiteto, vai ter engenheiro, vai ter mestre de obra e depois vai ter a zeladoria e a administração do prédio. Tudo num pacote só por assinatura. Então você basicamente ajuda essas empresas a escalarem as operações, mas implementando uma metodologia própria para poder certificar e garantir que essa operação ela vai estar rodando na máxima performance. Pelo que eu entendi, é isso. Exatamente. A gente parte sempre de alguns princípios, cara. Número 1, quem quer implementar RevOps? Quem quer criar uma operação que é escalável, ou quem já tem uma operação que tá num patamar bem grande e tá começando a olhar e falar, putz, cara, tá tudo entrando em colapso aqui. O processo não tá legal, os números não tão legais, tá bate-cabeça, eu sinto que eu tô ficando lento, eu tô ficando ineficiente. RevOps é para esse tipo de player. Por quê? Ele vai passar por desenhar os processos, entender como é hoje, como deveria ser. Vai desenhar a arquitetura de dados, vai criar regras para entender pontos e falhas processuais que poderiam ter ganho de eficiência e vai mexendo em algumas variáveis específicas, porque crescer é uma fórmula. Crescimento é uma fórmula. Se crescimento é uma fórmula, é um conjunto de variáveis. Ele mexe nessas variáveis para fazer com que o negócio ele escale mais rápido, escale de um jeito melhor. Na prática é isso. Legal. E vamos entrar aqui num ponto que você estava me contando que a sua empresa hoje está nos principais unicórnios brasileiros aí. E por isso eu imagino que você conheça bastante dos detalhes dessas operações. Baseado nisso, a minha pergunta é: qual que é o segredo ou o que você pôde aprender estando dentro dessas operações sobre o crescimento? Como é que funciona isso na sua cabeça? Cara, eu gosto da metáfora do prédio. Crescer um negócio é igual você pensar num prédio. E a maioria dos negócios ele não é arquitetado para escalar. Porque o empreendedor, ele chega, ele tem uma ideia, ele traz os heads, ele traz as pessoas, tá todo mundo olhando assim, beleza, tem uma visão futura? Tem, mas ninguém tá falando, tá, eu preciso de um CRM, eu preciso de uma arquitetura de dados, governança, eu preciso de qualidade, eu preciso de automação, eu preciso disso. As pessoas falam, puta, eu quero escalar. Para eu escalar, eu preciso resolver o problema de agora, que é gerar lead, gerar oportunidade, gerar venda, melhorar minha retenção. É para isso que as pessoas estão olhando. Então, eles acabam não pensando em como criar um prédio de 10 andares, 20 andares, 100 andares, porque a arquitetura e os foundations, a base do prédio, ela foi construída para 2 andares. E ela vai crescendo, 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 até que um ponto o prédio entra em colapso. Na prática, o que a gente notou é que esses negócios, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente já passou por 13 países no total, eles crescem sem ser projetados para comportar o crescimento de onde eles chegaram e muito menos para chegar no próximo nível. Então eles acabam tendo um colapso operacional.
E o que a gente acaba fazendo, e esse é o grande ponto em comum das organizações que crescem de uma forma sustentável e rápida, é pensar no prédio como um prédio. A gente vai trazer um arquiteto que vai pensar ali como deveria ser o desenho do prédio, quantos andares ele tem que ter para ele comportar esse número de andares, o que ele tem que fazer, vai trazer um engenheiro legal que vai tirar esse plano do papel. E aí o mestre de obra e os pedreiros que vão executar a coisa na prática. Então, o que a gente nota é que esses negócios, quando eles crescem de uma forma desestruturada, desorganizada, eles começam a gerar caos. E quando gera caos, começa a gerar perguntas que não têm resposta. Por que os leads não estão aumentando? Porque, eventualmente, eles não sabem que fonte está indo bem e que está indo mal. Por que a gente não está vendendo mais? Porque eles não sabem se é uma questão de capacity, se é uma questão de eficiência, se é uma questão de qualidade de demanda, se é uma questão de algum outro fator que eles desconhecem. É como você navegar no escuro. Chega um ponto da operação que tem tantas perguntas sem respostas que você sente que você está navegando no escuro. É como você ser míope e de repente alguém te dá um óculos. Na prática, esse seria a forma de entender, cara, por que alguns negócios que a gente vê no mundo e principalmente as maiores scale-ups do Brasil crescem tanto e outras não. Umas têm total visibilidade milimetricamente do que funciona, do que não funciona, como estão os processos, onde vai bem, onde vai mal, o que tem de errado, o que tem de certo, onde eles estão fazendo corretamente e precisa ser melhor, e precisa ser maximizado, onde eles não estão indo tão bem e precisa ser corrigido, e eles já têm todo um cardápio de ações a serem realizadas. Enquanto os outros que não têm isso, eles simplesmente estão se descobrindo no escuro, tentando dar o próximo passo sem enxergar. Então, essas empresas que você chama de scale-ups, né, que são as empresas que já estão ali na fase acho que uma das últimas fases da escala, né, a escala já muito agressiva e tudo mais. O que é comum a todas elas é que essas empresas são mais organizadas, você diria isso? Elas conseguiram encontrar as nuances daquilo que elas precisam fazer para poder crescer. Se a gente for... Para te responder isso, eu queria primeiro trazer um ponto. Assim, o que é crescimento? Pense o seguinte, o crescimento ele é uma fórmula que tem 3 grandes conjuntos de variáveis. Você tem indicadores de volume, você tem indicadores de conversão, você tem indicadores de tempo. Basicamente, quando você coloca lead lá no funil, é onde começa o crescimento, porque esse é o input. Então pensa aqui que a gente é uma fábrica e o lead é a nossa matéria-prima. Essa fábrica ela opera com um certo percentual de eficiência. Então, se você colocar 1000 leads, por exemplo, ela vai te devolver 100 oportunidades. Então, ela está operando com 10% de eficiência para pegar ali o seu input, sua matéria-prima, e transformar no output que você quer, que é a oportunidade. Então, de lead para oportunidade, a eficiência processual é 10%. Essa é a métrica de conversão. E a gente tem o lead, que é o input, e o output, que é a oportunidade. E aí tem uma outra métrica que é do tempo. Em quanto tempo demora para a fábrica processar esse lead e transformar em oportunidade? Isso que você está vendo é uma etapazinha do nosso funil até a outra. Se você for aplicar esse racional para todas as outras etapas, do lead para oportunidade, da oportunidade para venda, da venda para recorrência, da recorrência para retenção, você conseguiu desmistificar o que é o crescimento como uma fórmula. O que essas scale-ups têm em comum? As que estão indo bem, não aquelas que estão navegando no escuro, porque algumas scale-ups chegam nesse ponto no escuro. E aí, para ela atingir o próximo nível, é onde ela fala, poxa, eu preciso de mais visibilidade. Que é o que a gente chama da Growth Formula. Então, as scale-ups que atingiram o próximo nível, elas entenderam que o crescimento é uma equação, e elas entenderam que growth é uma ciência, então, consequentemente, com dados, elas tomam melhores decisões, e elas traduziram essa fórmula de crescimento em um método matemático de tomada de decisão. E com isso elas vão apertando pequenos parafusos para reduzir o tempo que a nossa fábrica demora para processar o lead em oportunidade, ou seja, ela passa a ser mais rápida, aumenta a eficiência com que essa fábrica transforma a oportunidade com o mesmo número de input. Então, se ela operava com 10% de eficiência, agora ela opera com 20%, com 1000 leads, agora ela gera 200 oportunidades. Então, elas descobriram que quando elas têm esse nível de visibilidade, elas aplicam growth como uma ciência. Enquanto as outras, elas não sabem onde está errado. Então, transcende um pouco a organização. Passa por entender uma questão de arquitetura, passa por entender uma questão de estratégia de negócio, passa por entender como ter as coisas unificadas maximiza a velocidade de tomada de decisão. E, obviamente, tendo dados com qualidade, fica muito mais fácil elas saberem onde operar.
Esse, para mim, é o grande ponto-chave desses negócios. Óbvio aqui que não tô falando de elas terem um bom produto, elas terem uma boa equipe, ter bons canais, estou abstraindo esses fatores que são críticos e são premissas para ela chegar até ser uma scale-up, e estou focando pura e simplesmente na questão de processo, dados e tecnologia. Então, por isso que você está sempre ali tentando mapear desde a entrada de um potencial cliente até o momento que ele já se transformou num cliente recorrente, não apenas recorrente, mas um cliente retido por bastante tempo. O que a gente está falando aqui é de um processo que poderia ser clonado a todas as empresas que têm um processo de vendas minimamente estruturado e que você conseguiria levar para qualquer negócio também. Exatamente. Imagina um mundo onde qualquer pessoa dentro da sua organização sabe, por exemplo, que uma determinada campanha que você fez no Google Ads, uma palavra específica, ela tem uma taxa de conversão X até a venda, e que depois da venda ela gera X meses de lifetime e X mil reais ou centenas de milhares de reais de recorrência. Imagina uma operação onde todo mundo fala essa mesma língua. Eu te falo que a partir do momento que isso é possível, até para os empresários ou os líderes que estão nos assistindo aqui agora ou nos ouvindo apenas, mas você consegue entender exatamente onde que você pode acelerar no seu investimento. Ou seja, você consegue ter uma visão muito mais clara de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo ou por que eu deveria deixar de fazer aquilo que não é importante. E esse é o grande ponto, meu amigo. Porque, na prática, os negócios eles não morrem porque eles não sabem o que fazer. Na prática, os negócios morrem por tomar decisões erradas porque eles não tinham o dado certo para direcionar onde eles deveriam olhar. E eles acabam fazendo... Quantos de vocês que estão assistindo ou ouvindo não tem alguém na equipe que você olha e fala, puta, já peguei pessoas da minha equipe fazendo algo que não tem o menor sentido com a estratégia do negócio. Porque elas não têm influência. Porque elas não têm visibilidade, elas não sabem aquilo que é prioridade porque elas não conhecem a fórmula do crescimento. Elas não sabem que se ela mexer em tal variável, tal coisa vai acontecer e, consequentemente, o negócio vai crescer mais. Essa falta de visibilidade promove desalinhamento. Essa falta de visibilidade faz com que os negócios eventualmente morram. Porque você não precisa ser um gênio para, uma vez que você sabe onde está o problema, você simplesmente conversar com a sua rede, conversar com a sua equipe, pedir ajuda e falar, cara, o que eu posso fazer para melhorar isso? O ponto é, quantos por cento dos negócios, e eu provoco você que está ouvindo ou vendo, quantos por cento de vocês sabem com clareza onde está o problema? Acho que esse é o grande desafio, né? A pergunta fundamental de ter essa clareza, talvez até de um mapeamento de jornada de compras que é inexistente na empresa hoje. A partir do momento que essa pessoa tem essa consciência, essa liderança, até queria te perguntar um pouco sobre isso, mas o fator humano da liderança, Vit, você que já passou e consegue ver muito essas operações, o fator humano liderança, porque já aí a gente está transcendendo o técnico aqui. Isso é importante também nesse momento, da gente assumir que existe um problema e como que a gente consegue delegar isso em toda a organização. Cara, é fundamental. E eu vou dar um exemplo legal. Esses dias atrás a gente estava discutindo uma questão que é como a gente cria um storytelling comercial que faça com que os nossos negócios eles caminhem mais para frente no nosso funil. Porque o que a gente concluiu? Que quanto mais para frente um negócio avançava no nosso funil, maior a nossa taxa de conversão. Então, consequentemente, se eu melhoro o meu storytelling e melhoro as dinâmicas para mover meu deal no funil, obviamente, partindo de um pressuposto que ele é qualificado, eu maximizaria meu número de vendas e obviamente, minha receita. E aí, uma coisa que a gente queria responder é, tá, onde a gente está perdendo mais negócio? A gente achou ali, e essa é a grande diferença. A gente tinha uma premissa sem números. Cara, eu sabia que era mais ou menos ali no começo do funil. Mas eu não sabia exatamente por quê e quanto. A gente montou um modelo estatístico para entender quantos por cento dos negócios a gente perdia por cada etapa no nosso funil. E a gente começou a entender matematicamente onde tinha mais perda, por que tinha mais perda e as razões de perda por etapa do funil. Agora, o que acontece com isso? Aí entra a questão da liderança. Um líder... Se eu chego pro meu diretor de receita e meu sócio e falo, Rafa, cara, 50% das nossas perdas são na nossa etapa de primeira reunião. E o motivo de perda é porque, não sei, o nosso prospect parou de responder. Cara, sim, você não precisa nem ser um líder para isso, mas se você chegar com essa questão pro seu time, você acredita que eles vão te trazer boas ideias de como melhorar isso?
Eu acredito. Porque eu tenho certeza que, assim como nós, vocês da Startse e vocês que estão assistindo, vocês têm pessoas boas e criativas na empresa. Agora, sem essa informação, como você transcende de dar esse passo, de falar, temos um problema, para olhar e falar, tá, exatamente qual é o nosso problema e como a gente parte para uma solução, e especialmente, como você avalia se essa solução funciona. Isso é liderança. Liderança não é só sobre inspirar, liderança não é só sobre motivar, gerir carreira, ou ser extraordinário. Liderança é muitas vezes você liderar, conseguir a informação certa, ou fazer as perguntas certas para provocar as pessoas para qual é a resposta para essa pergunta. E liderança é você depois acompanhar os desdobramentos dessas perguntas e respostas que vocês deram para garantir que efetivamente você saiu de um lugar e foi para outro. Eu vejo líderes, cara, que são excelentes gestores de pessoas. Péssimos movimentadores de negócio. Então, já que a gente está falando de liderança, você tem que entender, inclusive, o tipo de líder que você precisa para a fase do negócio. Você precisa de um líder que ele é um builder, um cara que ele é hands-on, que ele vai construir as coisas, ele é inovador, ele é problem solver, ou para o momento do seu negócio, e aí casa muito com fases de crescimento do negócio, você precisa de alguém que gerencia os seus processos. Porque tudo já está redondo, tudo está bonitinho, você já não precisa mais construir nada. Você precisa de alguém que mantém isso rodando e garanta que a equipe inteira está rodando isso bem. Esses tipos de liderança diferente, eles são demandados de acordo com uma fase do negócio. Mas o que ambos eles têm em comum é essa característica de conseguir traduzir problemas com informações, ações e acompanhar essas ações. Não importa se ele é um builder ou ele é apenas alguém que vai gerenciar algo existente. Você trazer clareza para o seu líder para que ele tenha insumos é o que garante que vocês chegam nesse ponto. Por quê? Chegar pro líder e falar, cara, a gente tá perdendo o negócio. Beleza. Todo mundo sabe. Tá, o que você espera que ele faça com isso? A não ser que ele seja um data scientist da vida ou um cara brilhante em analytics, o que você acha que seu líder vai fazer com isso? Nada. Mas tem um detalhe aqui nessa sua fala, porque muitas vezes, né, como você estava trazendo aqui, os líderes são muito bons em gestão de pessoas. Muita gente é ótima nessas habilidades. Só que o cara não tem a menor consciência de como usar dados, porque se ele não tem essa consciência, e eu concordo muito com você, o outcome disso, o resultado chave daquilo ele não vai conseguir mover uma palha em relação ao que ele precisa fazer no negócio dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando sobre fases do negócio aqui e a preparação de vamos falar que do founder, do CEO, para poder construir o time dele, né? Mas quais são as fases do crescimento hoje? Porque tem muitos empresários que não têm a menor consciência de onde eles estão hoje, né? Às vezes eles já estão numa fase de escala, mas precisam maximizar receita, sei lá. As oportunidades são de geração de lucro líquido, EBITDA. Mas quais são essas fases do crescimento, pelo que você já pôde analisar aí? E isso é legal, Pimenta, porque esse é o problema da maioria dos empreendedores. Você pega o cara que tá ali numa startup early stage e ele tá estudando, às vezes, uma coisa hiper avançada da Start e falando, quero aplicar isso. Daí você olha e fala, cara, não tem o menor sentido, você sequer tá olhando para isso. Então, você entender as fases do crescimento é o que garante que você, sabe o que você precisa, onde você tá e para onde você tem que ir. E 2, te garante um pouco mais de previsibilidade de ações que têm que ser realizadas. Então, se a gente for falar milimetricamente todas as fases, a primeira delas é a fase do MVP, que é quem está começando o negócio. O cara ali, ele está buscando validar se existe uma potencial demanda para a ideia do que ele quer construir como produto. Quando ele consegue validar que, poxa, tem uma demanda, ele entra na fase do Product Market Fit, que é onde ele precisa aprender, basicamente, a precificar o produto dele e encaixar esse produto com o mercado. Pensa que o Product Market Fit, ele não é uma métrica, ele é que nem um sinal de telefone. Ele fica mais forte, mais fraco, você mexe numa coisa, ele diminui, você mexe em outra, ele aumenta. Então, ele é um grande sinal, que vai ter indicadores de retenção, indicadores de pessoa comprar, de conversão, tem uma série de indicadores que você pode usar para validar. Então aqui é sobre você aprender a precificar o seu produto e encaixar ele com uma demanda existente de forma que você tenha potencial de escala. Beleza. Sou um empresário que eu já atingi meu Product Market Fit. Para onde eu vou na sequência? É o Go-to-Market Fit. Go-to-Market,
combina todas as disciplinas de negócios, marketing, vendas, customer success, que é como você empacota o seu produto, leva ele para o mercado e efetivamente conduz o cliente ao longo de uma jornada. Se a gente fosse sintetizar isso de uma forma bem simplista. O Go-to-Market Fit Phase, ele é muito sobre você conseguir identificar, aprender como vender o seu produto e como gerar sucesso e valor para quem está nele. Então, por exemplo, cara, você tem um business que é um software, não adianta só vender o software e esse software explodir em churn. No Go-to-Market Fit Phase é sobre canais, é sobre ter processos básicos, é sobre conseguir construir uma jornada que efetivamente te gere um crescimento acumulativo. Você não precisa ser hiper organizado para isso. Boa parte dessas scale-ups que a gente atende, quando inclusive a gente pegou elas eram zero organizadas nesse sentido. Porque, eventualmente, isso faz diferença? Faz. Mas você vive sem isso? Não. Onde as scale-ups passam a não conseguir viver sem isso? Quando elas chegam na scale-up phase. Porque aqui, você já tem um negócio que cresceu, tem canais estruturados, e você já aproveitou aqueles que a gente chama dos low-hanging fruits. Tinha frutos ali, mato alto para cortar, vamos chamar assim, você já capinou esse mato. Agora é um jogo onde pequenas modificações que você faz, elas mudam o jogo. Melhorar a sua taxa de conversão em 3% significaria centenas de milhares de reais a mais em faturamento. É um jogo de decimais, não é mais um jogo de números inteiros. Você passa a jogar um jogo de decimais. E aqui na Scale Up Phase é onde o processo entra em voga, onde a arquitetura de dados entra em voga, dados entra em voga, a estrutura, o design organizacional entra em voga. Porque é assim que você começa a mexer nos decimais e efetivamente chegar por último layer, que é o Enterprise Phase. E aí, tá gostando do episódio de hoje? Bom, se você é empresário ou executivo, eu tenho um convite para te fazer. Nós aqui da Startse University lançamos o melhor programa do Brasil sobre escala de negócios. A gente sabe que não é muito fácil crescer as nossas operações com as melhores práticas do mundo e para isso a gente envelopou nesse produto online que você pode ter acesso imediatamente, chamado Scale, Growth and Sales Acceleration, com os melhores professores do mundo para poderem te ajudar e mostrarem com cases práticos o que aconteceu na empresa deles para que essas empresas pudessem escalar de maneira dramática e consistente ao longo dos últimos anos. Professores como Sean Ellis, o pai do Growth Hacking, Aaron Ross, o pai da receita previsível no mundo, vão ser alguns dos seus mentores nesse programa. Então, se você estiver interessado, clica no link que está aparecendo aqui nessa tela ou então apresente o seu smartphone para esse QR Code e tenha acesso com uma condição exclusiva para você que está aqui assistindo a esse episódio do nosso Scale Podcast. Não deixe de aproveitar essa condição especial. Bora então continuar aqui no nosso episódio de hoje que tá imperdível, hein? Tô imaginando as pessoas perguntando, mas tem um número, Vit? Qual que é o número? Porque assim, você falou da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase. Existe um consenso geral para entender, puxa, eu saí do meu MVP, fui pro go-to-market, fui pro scale. Tem esse número? Cara, é porque vai depender, assim, eu seria hiper leviano se eu fosse falar que algo com certeza tem pessoas de N segmentos novo ouvindo. Seria hiper leviano da minha parte falar, cara, tem um número mágico para tudo. Mas eu recomendaria o seguinte, obviamente, aplica essa regra do bom senso. Tem coisas que você vai saber. Exemplo, se você é no B2B, eu vou trazer para o B2B que é mais o jogo que a gente joga, acho que é mais fácil de elucidar. Se você tá no Product Market Fit Phase e você, quando você começa a prospectar ou fazer uma campanha de inbound falando sobre o seu produto, você consegue ter demanda e efetivamente quando você faz essas conversas, você consegue qualificar para oportunidades. Aqui já é um indicador de demanda. Você validou que existe um interesse sobre isso. Pode ser que você não esteja vendendo. Mas aí não vender se tem outros fatores envolvidos. Mas do lead para uma oportunidade, uma qualificação efetivada, já é um validador, por exemplo, para você sair de um MVP. Existe demanda. Quanto que seria um número? Cara, assuma 10% como base. Se 10% das pessoas que você conversar, e obviamente, se esses leads forem qualificados, né, por sua premissa ou hipótese de público, eles virarem uma oportunidade e falarem, cara, tenho interesse em continuar a conversa, você não precisa nem vender aqui ainda. Mas já serve para você ter um indicador.
Product Market Fit Phase. Você consegue agora vender. Então você vai olhar para sua taxa de conversão. De novo, se você tiver uma taxa de conversão 15%, 20%, se de uma em cada 5 oportunidades, ou uma em cada 10 oportunidades você conseguir vender, já começa a te dar um sinalizador positivo de que, beleza, aqui eu consigo agora vender o meu produto, e aí você tem que olhar se uma vez que você entrega seu produto, porque o erro que muitas startups cometem é escalar na hora errada. Você tem que ver se esse produto já está gerando, ou serviços, tecnologia, whatever, isso está gerando valor, e uma vez que está gerando valor é quando você finaliza o seu loop de Product Market Fit Phase. Tem muito empreendedor que ele se emociona, ele fala, puta, consegui vender, agora escala. E aí, churn, isso entra no que eu chamo de espiral da morte. Ele começa a ter... a reputação dele começa a ser arranhada ao passo que o negócio morre. Para pra pensar, quantos desses você já não conhece? Em Scale-Up Phase é fácil de identificar se você... Go-to-Market Phase é fácil de você identificar se você está pronto para uma Scale-Up Phase ou não. Você já tem 1 ou 2 mais canais muito bem consolidados que te geram resultado e de ponta a ponta você tem visibilidade de tudo? Se sim, cara, você já está transitando ali para um... E o Unit Economics, só que para de pé, evidentemente, você já transita para uma Scale-Up Phase. Se você não tem, cara, você ainda tem um canal, ou os canais eles operam ainda num gráfico de frequência cardíaca, eles oscilam muito, tem um mês que ele tá muito bom, um mês que ele tá muito ruim, ele não é consistente, significa que você ainda não saiu dali. Se você ainda não sabe os canais exatamente, você ainda tá testando os seus canais, você tá testando o seu processo comercial, seu speech, a forma de você vender, você ainda não chegou lá. No Scale-Up é o mais fácil de você descobrir se você tá nele e se você tá longe do Enterprise. Sabe como você olha? Olha para sua operação, que já deve estar com dezenas, centenas de pessoas, se a variância de performance entre elas do ponto de vista de eficiência, ou seja, os percentuais, é muito diferente. Se eu de ser humano para ser humano ou de departamento para departamento? Ser humano para ser humano, porque daí você começa a ter a variância do departamento. Qual que é a variância ou o limite máximo, o limite inferior do seu top performer para o seu underperformance? Se é muito grande, e obviamente você não vai esperar que todo mundo seja top performer, todo mundo performa igual, mas se é muito gritante a diferença, e varia muito de um para o outro, e não é uma questão de pessoas. Você olhar e falar, putz, essa pessoa, ela tem um mês que ela vai bem, outro que ela vai mal, um que ela vai bem, outro que ela vai mal, e você olha e vê que isso se lastreia ao longo da operação. Se você olha numa reunião e tá todo mundo, tipo, muito refém do Excel, tá todo mundo batendo cabeça, tipo, um fala de um número, outro fala do outro, o seu time ele não compete contra o mercado, ele compete entre ele, significa que aqui você tem uma latência que te impede de chegar no Enterprise Phase. Compara uma startup que é quente com uma Amazon. A Amazon, eles competem contra o mercado. A Amazon, eles têm total clareza do que eles fazem, como eles fazem, eles têm tudo muito estruturado. Você abstrai da demanda técnica, ele te dá o ferramental e ele fala, lidere. É muito mais sobre skills de pessoas. Numa scale-up, num go-to-market phase, você precisa de skills muito mais híbridos. Porque, cara, você tem que saber jogar no processo, saber jogar no dado, saber jogar na liderança, saber jogar no técnico. Você tem que ser muito um cara autodidata, ou menina, mulher ou homem, muito autodidata, porque é exigido de você skills muito mais generalistas e aprofundados do que quando você vai para Enterprise. No Enterprise é sobre hiperespecialização. O cara da Amazon, ele tá pouco, desculpa minha palavra aqui, mas tá pouco se fudendo pra como é a modelagem de dados, pra como é isso, cara, ele tem todos os recursos, porque o processo já está estruturado. Ele já saiu dessa fase aqui da Scale-Up. Agora é um Enterprise. Agora é outro jogo que ele tá jogando. Então, dessa forma, você começa a entender mais ou menos, tá? Sem falar de números mágicos, como você identifica onde você tá e principalmente o que você precisa fazer para dar o próximo passo. Muito legal, cara. Nossa, eu acho que você trouxe uma visão aí bem completa e acho que a pessoa que está nos assistindo agora entendeu de verdade onde ela está mais ou menos ali, né? Tomara que você tenha entendido para você poder agora melhorar um pouco aí a governança do seu negócio também, que legal. E, cara, uma pergunta que eu tenho para você aqui, na sua visão, o crescimento é uma coisa previsível? Porque, né, existe até o livro do Aaron Ross, que é o Receita Previsível, que foi muito vendido aí no mundo inteiro e tudo mais, mas na sua cabeça, como é que é essa previsibilidade? Eu não gosto, embora eu fale de previsibilidade, eu acho que quando a gente fala de previsibilidade, pelo menos no nosso idioma,
Porque o livro do Aaron, ele veio... ele é americano, né? Quando a gente fala previsibilidade, as pessoas normalmente pensam em prever o futuro. Eu gosto de, na realidade, trazer clareza mais do que previsibilidade. Você não vai prever as coisas, mas você vai enxergar melhor. Imagina que hoje no seu negócio, e eu vou falar isso por experiência própria, porque eu sou um cara que fez cirurgia de vista e não enxergava nada. Sem meu óculos, eu confundi, inclusive é um fato engraçado. Eu dirigindo meu carrinho ali na rua, eventualmente à noite eu confundia um saco de lixo no meio da rua com um gato. Eu brecava do nada, assim. Moral da história, por que eu tô falando isso? O que tem a ver com negócios? O fato de eu não enxergar mal e quase atropelar sacos de lixo achando que é gato. Simplesmente que eu não enxergava. Eu tinha previsibilidade do que ia acontecer? Não, eu só não tinha clareza. E o que fazer uma cirurgia de vista me ajudou eu tenho mais clareza. Hoje eu sei que o saco de lixo não é um gato. E eu não preciso brecar. Eu posso seguir em frente. O que eu vejo que RevOps e essa metodologia toda que eu tô falando aqui, ela te traz, ela vai te dizer o futuro? Não. Mas fato hoje você não sabe onde estão os problemas, você não sabe o porquê das coisas, isso vai te trazer respostas. E se crescimento é uma equação, você ter mais clareza das variáveis e você conseguir comparar elas, modelar, mexer em alavancas e ver como elas impactam o resultado da sua equação, é o que te garante maior visibilidade e, consequentemente, maior chances de maximizar a previsibilidade de onde você está indo. Tem como prever o futuro? Não. Agora, tem como você ter total clareza de quais passos você tem que dar e quais variáveis você tem que mexer para chegar onde você quer. Isso, para mim, seria O previsível. o previsível. É ter clareza. Eu concordo muito com essa visão também. Acho que quando a gente consegue ter uma estrutura, principalmente de dados, mais clara para a gente tomar decisão e enxergar o que a gente precisa fazer para que amanhã a gente possa ser melhor do que nós mesmos, a gente tem um caminho de crescimento muito mais simples e até a gente consegue acelerar, né? Colocar a nossa equipe ali. Eu gosto muito de ter a clareza do número, é o número que eu preciso chegar. E para que a gente consiga chegar ali, a gente precisa ter necessariamente as ferramentas para fazer a gente conseguir alcançar aquele objetivo. Eu queria até entrar um pouco na sujeira aqui, né? Cara, eu vejo em muitas operações, e provavelmente você vê isso também, né? A gente tem muito cliente que às vezes não sabe nem nunca implementou um CRM na vida, né? Que bom, porque ele entendeu que ele precisa implementar um CRM pela primeira vez. Mas existe sempre um problema no mercado que é marketing e comercial não... Parece gato e cachorro, né? Aquela coisa meio estranha. As pessoas... é lead desqualificado, é marketing que tá o comercial que não tá conseguindo converter meus leads ali. Como é que você... Poxa, já tendo tanta experiência nessa área, como é que você resolve isso nas empresas? Ou pelo menos tem uma ideia de como resolver isso nas empresas? Isso é fácil, né? Porque é aquela máxima. O marketing olha pro cara de vendas, fala, puta, o cara de vendas não sabe vender, por isso que ele não qualifica o lead. O cara de vendas olha e fala, puta, o cara de marketing, ele vive no mundo das nuvens, ele não tem a mais puta ideia de quem é nosso cliente. Essa é a clássica frase entre marketing e vendas. Por que isso acontece? Vamos desmistificar isso. Problema número 1. Normalmente, o marketing está num sistema, a vendas está em outro. Então, o que o marketing olha é uma coisa, a vendas olha outra. Na prática, as coisas não se conectam. Cenário número 2. Eles estão no mesmo ambiente, só que eles não têm um estímulo organizacional para promover alinhamento. Marketing é cobrado por lead, venda é cobrado por oportunidade, por receita, por negócio fechado. Num mundo onde marketing é cobrado por lead, eu, nos meus tempos de juventude, lá nos meus 19 e tanto aninhos, que eu já passei por isso, eu olhei e falei, beleza, vou então ir numa DSP de Dark Side, vulgo, pra quem não sabe, comprar mídia num Pirate Bay e comprar mídia Dark Side, que isso chama uma estratégia de Black Hat de mídia. Vou fazer uma estratégia de Black Hat de mídia e vamos ver se converte. Eu converti a lead por centavos. Quantos desses leads viraram vendas? Nenhum. Foi aí que eu aprendi a importância de que gerar demanda sem gerar vendas não serve para nada. Mas pelo que eu era cobrado nessa época? Lead. Falei, tá bom, vou hackear o algoritmo. Eu gerava leads a ponto de eu entupir o comercial e a galera fala, pelo amor de Deus, não manda mais leads. Só que eu vi depois, minha conclusão foi, esses leads são ruins. Marketing, num mundo onde ele é cobrado por lead, ele tá pouco se ferrando o que acontece por lead. Porque ele não é cobrado por isso.
Como você resolve isso? Promovendo o alinhamento, que é o que a gente chama de SLA, ou também metas e métricas compartilhadas. O marketing ele tem que gerar, sim, demanda, mas essa demanda tem que ter um determinado percentual de qualificação e conversão. Do contrário, ele não tem estímulo nenhum ou razão nenhuma para otimizar as campanhas dele em prol de algo que esteja alinhado com a organização. Ele vai estar sendo cobrado apenas por coisas que ele pode manipular. Por exemplo, a galera fala muito de gestor de tráfego, foi um termo popularizado no marketing. Com todo respeito, eu acho esse um termo idiota, porque é uma posição que prega que tráfego para mim é uma métrica manipulável. Me fale que você quer atingir 1 milhão de sessões e eu te entrego isso pelo preço que você me falar. Você quer pagar centavos por sessões? Eu te entrego. Como eu vou fazer isso? Não interessa. Por isso que eu gosto do termo, você quer chamar de gestor de alguma coisa? Gestor de performance. Você não quer o gestor de tráfego. Eu manipulo o tráfego Sim. em segundos. Não, Você quer um faz gestor todo de sentido. performance. Porque é um cara que ele vai ser cobrado por qualidade, por conversão, consequentemente, todo lead que ele gerar dentro do sistema, e aí é que promove o alinhamento, ele e o time de vendas respondem para essa métrica em comum, que é a taxa de qualificação e conversão. Eles vão ser cobrados por esse indicador. Os dois vão ser cobrados. Se você cobra um e não cobra o outro, não funciona. A taxa de qualificação e a taxa de conversão também. Exato. Ou seja, de conversão a vendas. Exato. Porque no final do dia, o papel de marketing não é gerar demanda. É gerar demanda que vira venda. Se vira oportunidade e não vira venda, não serve. Então, de maneira bem prática, o jeito que você resolve é... Na verdade, você não precisa nem ter o mesmo gestor, mas você precisa ter o mesmo... a mesma orientação de resultado para ambas as áreas. Todas as áreas elas devem compartilhar indicadores. Você precisa... como você se gera convergência no negócio? Gerando estímulos para que eles tenham convergência. Se as áreas têm metas que cada um vai para um lugar, consequentemente, eles vão ser estimulados a serem divergentes. E isso conecta para mim com um tema que é interessante de ser discutido, que é dado não significa informação. Hoje a gente está num mundo onde você nunca antes teve tanto dado disponível. Só que ao mesmo tempo você nunca teve numa situação onde, ao mesmo tempo que você tem dado infinito, você nunca se sentiu tão sem resposta. Por que isso acontece? E eu tenho uma história legal que eu queria compartilhar. Eu ajudei uma vez uma das maiores empresas, são expoentes aí nas startups do mundo de mídia. E eu tava falando com o VP de Growth deles, e ele chegou pra mim mostrando uma dashboard que pegava uma parede inteira, e falando, cara, olha, aqui tem, sem brincadeira, tinha uns 300 relatórios ali, dentro daquela dashboard. E ele falou, aqui a gente tá vendo aquisição, custo por lead por mídia, estamos vendo a taxa de conversão por mídia, estamos vendo o CPL, estamos vendo o CPA, estamos vendo o CPI, estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, estamos vendo aquilo. Ele foi falando, daí minha cabeça só deu um pause, assim, já não tava escutando mais nada, fiquei falando, cara, o que ele tá vendo, né? Eu perguntei assim, falei, beleza, o que você tá vendo? Ele olhou e falou, não, tô vendo o CAC, começou a falar um monte de métrica. Eu falei, cara, você não entendeu. O que você tá vendo? Dele, tô vendo isso. Falei, cara, eu vou te perguntar pela última vez. O que você tá vendo? Ele olhou pra mim e falou, não sei. Eu falei, Não exato. sei. Exato. E se você que é o VP de Growth de uma empresa com milhares de funcionários não sabe, significa que os milhares de funcionários que você tem também não sabem. Consequentemente, como eles vão drivar decisões que movem a organização pro próximo passo, se eles não sabem pra onde eles têm que ir, eles não sabem pro que eles têm que olhar? É muito dado. O que é importante pro seu negócio? O que hoje mais dói? O que te tira o sono hoje? Ele é o churn. Onde tá o churn e os indicadores de retenção nessa parede? Tava num cantinho ali. Se isso é o que te tira o sono, se é isso que dói, você não concorda que você tem 1000 pessoas brilhantes na sua empresa que deveriam estar pensando nisso, em como resolver esse problema? Ele concorda. Exato. Isso deveria ser praticamente sua dashboard inteira. É aqui que, do analista ao estagiário, ao gerente, ao diretor, ao VP, ao C-level, é isso aqui que eles têm que gastar a cabeça deles pensando. Porque esse é o problema da organização. Se vocês não resolverem isso, o negócio morre. Então, isso traduz o paralelo, Pimenta, que eu acho que a gente está vivendo uma síndrome no mercado, que tem mais ferramenta, tem mais dado, só que a gente não tem mais informação. Os gestores, os líderes, os empreendedores, eles têm que focar não em ter um mundo com mais dado, mas eles têm que focar em como eles traduzem dado em informação.
E como eles garantem que a organização ela é fluente na informação para tomar as decisões naquilo que é prioridade para o negócio. Muito legal. Concordo totalmente. Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, também relacionada a esse mundo das vendas e tal. Hoje existe uma tendência maior. Eu sei que você participa bastante de eventos aí no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos, dos maiores que tem. Tem áreas de vendas ou tendências nas áreas de vendas de equipes, como elas estão se formando? Está se transformando isso em relação ao tempo? Como era antigamente, a estrutura simples de SDR com closer? Cara, como é que estão as estruturas? Tem a pessoa de RevOps dentro das operações? Fala um pouco mais sobre isso. Legal. O que está acontecendo com as áreas de go-to-market? Eu vou fazer um paralelo muito simples. Vou fazer uma provocação para todo mundo e uma provocação para você. Se eu chegar para você e falar, Pimenta, tirou 100 mil reais agora, onde você vai colocar esse dinheiro? Talvez na Meta e no Google, com certeza. Ponto. Você sabe quantas pessoas eu já fiz essa pergunta que me falaram que eu colocaria em operações? Nenhuma. Agora, o que está acontecendo com o mundo? Go-to-market, justamente por conta do ferramental, por conta de você ter o advento de plataformas que conseguem hoje unificar todo esse mundo e por você ter mais ferramentas endereçando os mais diversos problemas que foram surgindo ao longo da história, ela se tornou uma área muito técnica. Só que ninguém quer investir dinheiro para isso. Ninguém vai falar igual uma área de TI. Olha a área de TI. Você tem Scrum Master, você tem PO, você tem PM, você tem QA, você tem Software Developer. Você tem uma estrutura hiper técnica. Esse mesmo mundo técnico, ele também existe em go-to-market. Só que o que está acontecendo não tem ninguém olhando para isso. Consequentemente, tá virando um grande Frankenstein. As operações de go-to-market. E por estar virando um grande Frankenstein, alguns estão tentando implementar o RevOps para endereçar isso. Só que daí cai num outro problema que não cabe falar dele agora, que não tem mão de obra no mercado. E essa mão de obra, ela não vem com essa expertise do mundo de TI. Ela não entende de BPM, ela não entende de DBM, ela não entende de QA, ela não entende de RPA. São siglinhas que eu tenho certeza que você olhou e falou, cara, o que esse louco tá falando? Exato. Ninguém sabe. Por quê? É de outro mundo. É de outro mundo. Talvez um dia isso se torne mais popular em go-to-market. Fato é, hoje não é. Então, o que está acontecendo com as organizações é que elas estão passando por um momento onde elas estão tendo uma demanda muito mais técnica, elas não estão respondendo à altura. Consequentemente, isso está desacelerando o crescimento delas ou fazendo com que players que chegam com um viés mais integrado tecnológico sejam mais rápidos, porque ele toma a decisão de uma forma mais acionável. Tá, beleza, eu entendi essa questão técnica. O que isso tem a ver com a questão de estrutura organizacional? Simples. O que a gente está vendo nessa estruturinha padrão do gerar lead, aí tem ali o SDR, o BDR e o Account Executive. Que com processos integrados e mais dados, estão se identificando padrões de performance antes não identificados. E estão criando mesas hiper especializadas para atender frentes específicas do negócio. Exemplo, o pessoal de outbound vai ter tem gente já testando colocar uma célula de field sales para key accounts, que é o famoso ABM, que é Account Based Marketing ou Account Based Selling. Mas na rua? Field não precisa ser necessariamente na rua, é porque ganhou-se uma característica de rua, porque de fato os caras estavam muito nem na rua, mas um cara de field, ele tá constantemente fazendo reunião e relacionamento com o cliente. É um ciclo de vendas muito longo. Ah, tá, ele é field, ele é part-time field, né? Assim, ele não necessariamente está em campo, mas ele é um cara que ele não precisa estar no escritório, porque ele fica constantemente viajando, visitando o cliente. Tá. Ele é um cara que ele fecha um contrato no ano, um contrato a cada 2 anos. Então, então você tá falando que o ABM, ele é basicamente um outbound com uma célula que foi o que você definiu? O Field, na verdade, é para Enterprise e Key Accounts. Tá. Então vamos supor, você quer fechar um negócio com o Itaú. Cara, muito provavelmente não vai ser uma coisa muito rápida. Uhum. Consequentemente, você pode ter o Itaú sendo uma Key Account para o seu negócio e você ter um agente de Field Sales para trabalhar contas marcadas. Isso é uma característica de hipersegmentação. Mas aí ele tem que gerar um monte de oportunidade ao mesmo tempo, porque o ciclo de vendas vai ser muito alto, muito longo. Não, ele é um cara que realmente é em Field. Ele só cuida daquilo. Ele só cuida daquilo. Aí você vai ter ali um Enterprise ou um SMB, talvez esteja carteirizado por produto, talvez por região, talvez por porte de negócio, onde você tem um SMB que, cara, esse vendedor, ele é mais pauleira.
ele vai fechar 10 negócios por semana. Agora o Enterprise Middle Market, ele vai fechar 1, 2 por mês. Uhum. Você hiper especializa a estrutura inteira organizacional. Você vai ter um time de Customer Success, que ele é dividido por tiers. Vai ter o High Touch, o Mid Touch, Low Touch, Tech Touch, SDR. Talvez você vai ter um SDR para uma mesa de inbound específica, que vai trabalhar MQL, que são leads high priority, que demandam um nível de effort maior. Talvez você vai ter um low priority, leads mais frios, que tem um scoring mais baixo, ou frentes e fontes que você considera menos qualificadas. E você vai colocar ali um lead, um SDR mais júnior. Talvez você vai criar uma posição de um LDR, que é quem vai alimentar o time de BDRs, que é de outbound, com prospects que são extraídos de listas compradas, enriquecido, etc, etc. Moral da história. Não com dados, mas com informação, as organizações elas estão entendendo nuances de performance que elas podem ter e mudando o design organizacional para uma tendência de hiperespecialização para que elas consigam maximizar a performance treinando as pessoas para fazer coisas específicas. É muito mais fácil eu treinar o meu high performer para atender bem com mais cadência um lead high priority do que eu falar para todos os meus SDRs recebam leads iguais, operem do mesmo jeito. Mas você acredita nessa hiperespecialização? Eu acredito no que funciona ou não funciona, no que os números me dizem. Tem operações que funcionam? Tem. Tem outras que não funcionam? Também tem. Mas como uma tendência você tem observado isso, então, essa hiperespecialização por conta de você ter pessoas cada vez mais focadas em fazer um resultado naquele determinado cluster de produto, por exemplo. Eventualmente. É que, de novo, aí é onde isso se conecta. Porte do negócio. Faz sentido eu falar de hiperespecialização para alguém que está num MVP phase ou num Product Market Fit phase ou Go to Market Fit phase? Não. Agora, para quem está numa scale-up, numa enterprise, faz sentido? Totalmente. Porque é um jogo, lembra, de decimais, não de inteiras. Então, para quem tá lá dando machadada, espadada para todo lado, faz do jeito que tiver ali, só que, é claro, com mais clareza na sua operação, né? Até porque quando você está nessas fases mais embrionárias de crescimento ou num crescimento mais acelerado, ainda se trata muito sobre descoberta. Você pode ter sua fórmula do crescimento muito bem mapeada, porque saber as variáveis de volume, ciclo de tempo e conversão é factível você saber. Agora, fazer o drill down delas, que é olhar elas por diferentes ângulos, olhar o lead por fonte, olhar a qualificação por fonte, por time, por segmento de negócio, por porte, esses drill downs, talvez você ainda não tenha essa clareza. Mas é possível chegar lá, certo? Basicamente, a empresa nossa existe para isso, mas ainda assim é uma fase de descoberta. Você precisa de uma amostragem, você precisa de dados. A gente tem casos, por exemplo, olha que interessante. A gente atendia uma das maiores empresas do mundo no México. A terceira maior empresa de software do mundo, a gente atendia eles lá. É uma empresa americana, a gente atendia a operação do México. Eles começaram a gerar muito lead. Lead. Moral da história, o que a gente notou? O número de vendas caiu. Aí dá um nó na cabeça das pessoas. Vite, como pode gerar mais leads e gerar menos vendas? Simples. Antes, eles tinham 70% dos leads deles eram qualificados. E eles geravam, sei lá, 20 leads por dia e tinha 10 agentes ali. Então, esses 10 agentes, 70% dos leads que eles falavam eram qualificados. Vendia. Só que agora eles não recebem mais 20 leads por dia. Com a mudança que o time de marketing deles fez, eles passaram a receber 200 por dia. Mas ainda são 10 agentes. Só que eles não têm capacidade para atender 200. Eles tinham capacidade para atender 20. Eles estão recebendo 10 vezes mais leads. Só que agora, a gente não tem mais que 70% desses leads são qualificados. Agora 80% é desqualificado. Inverteu a razão. Então eles estão falando, entra ali. Antes eles falavam com um lead qualificado, desqualificado. Essa era a fila de leads que ele recebia. Agora é desqualificado. Só que ele não tem capacidade para atender todo mundo. Moral da história, caiu a performance em eficiência, caiu a performance em volume. O que a gente concluiu? A gente deveria separar em filas de trabalho para SDR. Uma era automática, os leads ruins era via automação de LinkedIn, WhatsApp, e-mail, e o restante eles ficariam ligando. Moral da história, a gente dobrou a performance. Uhum. Porque você focou naquilo que precisava ser feito. Porque na realidade nem isso, porque aí é uma questão de
ter dados que viram informações que nos permitam, num mundo onde você não sabia que lead era qualificado e que lead era desqualificado, como você saberia o que fazer? Como você chegaria no ponto de falar, cara, se você mal consegue olhar a sua taxa de qualificação, como você vai olhar a sua taxa de qualificação por tipo de lead e mais ainda, porque era no mesmo canal, era no Google. O Google era o melhor canal para eles. Se você olha o primeiro layer do canal, o Google aumentou o lead de Google. Uma pessoa míope falaria, caralho, estouramos. Só que quando a gente faz o drill down do Google, a gente viu que as melhores campanhas que eles tinham era de search. E agora eles estavam fazendo um negócio que chamava DSA, que é Dynamic Search Ads, e principalmente eles estavam fazendo uma modalidade de display com RLSA, que era um retargeting. Eles estavam fazendo na realidade DSA, RLSA e display. E a maioria do que alavancou foi em display. É lógico, aí você consegue uma quantidade absurda de lead, mas é um lead que não presta. Um lead que não presta. Agora, quem não tem esse nível de granularidade de análise não tomaria não chegaria nesse ponto de decisão. Então, é aí que passa a traduzir o entendimento para os empreendedores, líderes, gestores executivos de como ter dado não significa ter informação. E como ter informação eventualmente muda o jogo. Essa operação foi rápido. Foi coisa de 1 a 2 semanas. Foi identificado os standards de performance, a causa deles, foi tomada a decisão e aí eles dobraram o resultado anterior. Agora, me responda, numa operação onde não tem essa clareza, pode ser que o business esteja morrendo lentamente e ninguém saiba. Quantos negócios que não estão aqui ouvindo a gente agora, lentamente estão morrendo e eles sequer sabem que eles estão morrendo? Eventualmente, a hora que chegar ao ponto onde eles vão descobrir se estamos morrendo, é tarde Já estão demais. mortos. Com certeza. Cara, muito foda. Acho que essa análise foi, assim, pesada, né? Quem tá escutando aqui fala, cara, e aí, como é que será que tá a minha operação, né? A gente fica o tempo inteiro pensando no futuro e como é que vão ser os negócios aí daqui a pouco, né? Até entrando um pouco nessa coisa mais polêmica, recentemente a gente teve aí a eleição do Lula, né? O que você acha que vai acontecer para os negócios, principalmente no ano de 2023? Qual que é a sua visão sobre o que vai acontecer na próxima onda dos negócios? Eu não vou falar muito sobre política porque eu acho que eu não tenho nem propriedade para opinar. E eu sou partidário de que se eu for para expressar uma opinião que eu não tenho conhecimento, eu vou estar falando besteira. Agora, o que eu sim acredito a gente sempre vai estar suscetíveis a fatores externos. Cara, você controla a política? Não. Você controla o seu voto. Ok. Tá todo mundo frustrado? Bom, metade da população brasileira está frustrada com o resultado que eu tenho, embora não concorde com o atual presidente, eu também tenho convicções dos meus princípios acerca de que a gente não deveria ter, concordem ou não com vereditos, alguém que foi julgado em diferentes trâmites jurídicos liderando um país. Não é a minha convicção de princípios. Agora, a gente está suscetível a ter alguém na atual presidência que a gente não concorda e o nosso próximo presidente também ser alguém que a gente não concorda, seja do ponto de vista de princípios ou do ponto de vista de visão econômica e visão de condução do nosso negócio, que é o país brasileiro. Tá? Beleza, não concordo com o atual, mas concordo menos ainda com o próximo. O que eu posso fazer sobre isso? Nada. Reclamar nas redes sociais vai ajudar? Não. Ficar bloqueando estrada vai ajudar? Não. Vai mostrar que você está insatisfeito? Vai. Agora, você controla as variáveis que você controla. Então, no mínimo, o que eu acredito? Em um mundo onde você não controla determinados fatores, você precisa criar uma listagem. O que você não controla? O que você controla? O que você não controla, como isso afeta o seu negócio? E como você balanceia um mecanismo de o que eu posso trazer para o meu controle que vai ser uma compensatória a eventuais cenários que eu não controlo. Vou dar um exemplo do meu negócio. A gente era muito focado no inverno nas startups, tecnologia. 3 meses atrás, inverno das startups. Layoff. Cara, a gente é um serviço terceiro. Num mundo onde eu tenho um serviço terceiro ou o meu time, eu vou cortar o serviço terceiro, não importa quão importante ele seja. Meu time sempre em primeiro lugar. O que eu podia fazer sobre isso? Nada. Externamente eu não controlo esse fator. Adianta eu chorar. Cara, fiquei 2 semanas sem dormir, mas 2 semanas sem dormir o quê? Pensando.
como eu balanceio esse fator externo que tá completamente fora do meu controle, eu não vou chegar e falar, ô, fundo de investimento, bota dinheiro aí de volta, caramba. Porra, tá me fudendo aqui, caralho. Não. Não dá. Assim, chorar não resolve o problema. Se chorar resolver esse problema, meu velho, o mundo tava cheio de cara bem sucedido. Chorar não resolve nada. Então, fiquei 2 semanas sem dormir, estressado pra cacete, achando que o negócio ia morrer. Mas o que eu fiz? Revi o modelo de negócio inteiro, revi proposta de valor, revi modelo nosso de cobrança para esses players, eu revi o negócio inteiro. Eu apliquei uma compensatória. Fato é, no mundo onde existem situações que a gente não controla, existe um oposto que a gente controla que a gente pode fazer algo a respeito. Então, por isso que eu gosto muito de falar que growth é uma ciência, porque é uma equação matemática. Você só tem a opção de controlar a equação ou não. Você não controla a equação, você optou por não controlar. Não é culpa do seu time, não é culpa da tecnologia, não é culpa do processo, é sua culpa. Você escolheu não controlar. Ah, mas eu não sei controlar, Vit, eu não sei o que fazer. Ainda é uma escolha. Porque agora você tem um conhecimento. Ouvindo o que a gente acabou de falar aqui, você tem um conhecimento. O que você vai fazer a respeito? É uma decisão sua. Maravilha. No mundo onde você controla a sua equação, é um mundo onde você sabe onde estão os problemas. E no mundo onde você tem completa visibilidade de onde estão os problemas, lembra que eu falei que eu não enxergava e que eu confundia saco preto com gato? No mundo onde você enxerga, no mínimo, você sabe o que você vai encontrar pela frente. E vai ter cenários, isso vale você ouvir. Vai ter cenário que, sim, não tem nada mais que você possa fazer. Não tem. E o negócio eventualmente vai quebrar. Mas de que lado você quer estar? Do cara que se arrependeu por não ter controlado as coisas certas e ficar pensando over and over o que eu poderia ter feito diferente? Ou o cara que caiu de cabeça erguida falando, eu fiz tudo o que era possível e impossível. Não me restava nada, porque eu controlava as variáveis, eu sabia os problemas, eu tomei as decisões que tinham que ser tomadas e não deu certo. Eu não sei você. Eu prefiro ser o cara que cai olhando pra cima do que o cara que cai arrependido. Top demais. Vit, e uma coisa importante, assim, para quem tá nos assistindo hoje e quer realmente ter um pouco mais de acesso a isso e tudo que você tá falando aí, você tem algum tipo de material gratuito? A pessoa consegue ter acesso até mesmo a essa forma do crescimento pro negócio dela? Cara, consegue. O termo RevOps, ele é muito novo. Então você vai encontrar muita literatura sobre o assunto? Sendo franco, não. E galera, o Pimenta me conhece, eu sou uma pessoa que não tem muito papo na língua, não é jabá. Não tem muito conteúdo disseminado sobre isso. Pelo menos não conteúdo bom. Tem palestras nossas, tem podcasts nossos, tem materiais nossos, onde a gente aprofunda esse tema nessa dimensão que vocês estão vendo aqui. Tem coisa mais superficial pela internet? Tem. Se você quer aprofundar um pouquinho mais, troca uma ideia com a gente ali no site da Nextforce, ou manda uma mensagem para mim no LinkedIn, whatever, onde você quiser. Qual que é o site de vocês? Nextforce.co. .co. CO, não .com. Ou .com.br, para quem preferir. E Instagram? Instagram, a empresa ainda não tem, porque, honestamente, tipo, não... Bom, enfim, a gente é B2B, o Instagram não vai gerar venda nenhuma pra gente, mas pode me encontrar no LinkedIn, Fernando Vitt, no Instagram e no LinkedIn, Fernando Vitt, e no LinkedIn, Nextforce, você encontra. Tá? Então ali, cara, você pode pedir, cara, me manda os conteúdos que vocês têm legais e tal, inclusive a própria Grow Formula, tem um deck inteiro nosso, que é uma aula que inclusive eu dei no programa de C-Levels da FGV, que explica isso em detalhes, então a gente pode compartilhar isso exclusivamente para quem está escutando o Startse, que é um material pago nosso. Pô, que legal, cara. Brigadão. Obrigado demais aí pelo papo. Você quer fazer alguma consideração final pro pessoal aí que está nos escutando? Cara, eu quero só reforçar meu statement inicial. Quando a gente fala de growth, quando a gente fala de crescimento, você precisa saber que crescimento é como de um negócio é que nem criar um prédio. A operação é a base do seu crescimento. Então, se crescimento tem a base da operação e é a operação que vai te desenhar a fórmula, entenda quão importante é você ter a fórmula para você tentar adquirir controle sobre o seu crescimento. Você vai ter previsibilidade, você vai ver o futuro, você não vai. Só que no mínimo, se você quer jogar um jogo contra vários outros players e você quer ter um jogo onde, beleza, pode ser que você não ganhe, mas você quer maximizar a sua chance de sucesso, tenha total clareza de onde você tá e principalmente com quem você está competindo, onde eles estão. Controlar a sua fórmula é o que permite que você saia de estar refém do acaso, ser passageiro no seu próprio negócio, e aí sim, puta, o mercado mudou, me ferrei,
Cara, deixa de ser passageiro. Assumir o controle disso é você direcionar para onde você vai. Para de ser passageiro, assuma o controle. Esse é o recado. Cara, muito obrigado. Acho que esse podcast aqui foi uma aula. Acho que você conseguiu inspirar e trazer todos os pontos mais essenciais possíveis para alguém que está em qualquer uma das fases de negócio que você falou aí. Brigadão mais uma vez. E para você que está nos assistindo aqui, não deixe de dar o like aqui no nosso canal, de marcar esse episódio e também escrever um review para que a gente também possa levar essa mensagem aí para cada vez mais pessoas. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio do nosso Scale. Valeu, Vit. Um abraço, cara. Valeu, pessoal. Obrigado.